todos, eu sou a Társila e esse é mais um vídeo do Mania de Leitores. Bem, hoje eu vou trazer o primeiro livro da série Sins of the Season, que é Desejo e Escândalo. Eu tava com muita vontade de ler um romance de época que deixasse meu coração quentinho e eu, pesquisando, resolvi ler Desejo e Escândalo, que é da Lorraine Heff. Eu ainda não conhecia a escrita dela e eu posso dizer que eu tô completamente apaixonada. Ela escreve muito bem, o desenvolvimento do livro é muito bom, ele te prende muito e, apesar de clichê, ele traz também um panorama histórico no livro que é sensacional, porque eu adoro história também. Então, ele traz um panorama histórico, uma contextualização muito boa. No final do livro, ela deixa como nota da autora a pesquisa que ela fez e alguns achados que ela fez e o porquê que ela criou o livro com esse panorama histórico. Então, explicando sobre o que fala esse livro, ele traz o panorama histórico de Londres em 1840, que ele traz uma problematização da época, que eram os bastardos. A Londres era uma sociedade bastante tradicional, as pessoas da alta sociedade eram muito tradicionais e só que eram hipócritas também, né? Na verdade, aos olhos de todos, eles tinham uma família perfeita, com uma esposa, um filho legítimo, mas por trás ou existia uma traição no casamento, um relacionamento extraconjugal, ou existia um relacionamento antes do casamento, que também, tradicionalmente falando, não era o correto. Então, uma consequência desses relacionamentos extraconjugais eram os filhos. E os filhos, eles eram um problema muito claro dentro da sociedade, porque os filhos, eles eram a consequência real e notória do pecado que existiu, do pecado que a pessoa consumou, do pecado que a pessoa realizou. Então, essas crianças se tornavam um problema. Para resolver esse problema, muitos pais, eles doavam os seus filhos. Eles deixavam essas crianças órfãos, deixavam essas crianças em algum lar adotivo. E na verdade o que o livro apresenta, que era também um grande problema na história, eram pessoas que recebiam essas crianças, elas recebiam essas crianças e recebiam dinheiro para receber essas crianças, e na verdade elas matavam essas crianças, porque elas não tinham condições financeiras de criar essas crianças. Então, na verdade, como elas precisavam do dinheiro, elas recebiam dinheiro, mas matavam essas crianças. E muitas pessoas procuravam ela, e muitos pais procuravam essas pessoas justamente porque elas não queriam daqui a uns anos ver essa criança andando pela cidade. Elas queriam nunca mais ter contato com essas crianças. Então elas pagavam para que essas pessoas matassem realmente essas crianças. Então o livro, ele vai abordar o Duque de Headley. Ele, logo no início do livro, ele doa o seu filho para uma mulher, e essa mulher, ela recebe dinheiro para que ela mate essa criança. Porém, ela não vai matar essa criança, ela resolve que ela vai criar essa criança, que é o Mike. O Mike, ele, a partir de uma fase da sua vida, ele descobriu que ele era um bastardo, e a sua mãe, desde o início, conta pra ele quem é o pai dele, que é o Duque de Headley. E
o livro deixa muito claro quão pobre é essa família, porque ela não recebeu apenas o Mike como filho, ela recebeu outras crianças e ela criou essas outras crianças. E por conta disso, ela tinha uma condição, por conta disso eles passaram uma necessidade muito grande, porque ela não tinha condições financeiras de criar todos eles. Então o livro mostra o quanto o Mike ele trabalhou e ele correu atrás para poder alimentar, para poder ajudar em casa, para poder conseguir viver, para conseguir sobreviver, né, na verdade. Só que o Mike ele era muito inteligente e ele foi criando formas de ganhar dinheiro e sempre pensando no futuro, sempre pensando lá na frente. Ele conseguiu construir, ele conseguiu criar uma fortuna. E quando ele descobriu quem era o pai dele, ele não queria criar uma fortuna apenas para poder ter condições financeiras, apenas por comprar o poder aquisitivo. Ele quis criar essa fortuna para poder um dia se vingar do pai dele. Ele criou no coração dele esse sentimento de vingança muito grande. E porque os bastardos na época, isso é muito claro no livro, que os bastardos na época eram excluídos totalmente da sociedade. Eles eram alvo de um grande preconceito, porque eles eram o símbolo do pecado. Estava ali claro que aquela pessoa era uma consequência de um ato extraconjugal. Então eles eram totalmente excluídos da sociedade. Então mesmo o Mike ganhando muito dinheiro, mesmo o Mike comprando e tendo muitas posses, ele não conseguia ser incluído. As pessoas da alta sociedade não permitiam que ele fizesse parte da sociedade. Então, além do sentimento de ser abandonado, de ser jogado fora, de ser deixado para morrer com uma pessoa, ele tinha o sentimento de exclusão, e isso foi criando um grande sentimento de vingança. A partir daí, o Mike ele criou um plano para se vingar do pai dele, e o plano dele envolve principalmente o irmão dele, que é o filho legítimo do Duque de Headley com a Duquesa de Headley. Ele cria um plano para... Ele descobre a fraqueza do seu irmão e ele cria um plano para afetar o Duque através do seu irmão. O seu irmão, ele tem uma noiva que se chama Aisling. Essa moça, ela não é apenas a noiva desse seu irmão, mas também ela é uma menina que é tutoriada, ela é tutelada pelo Duque de Headley. Ela sofreu um acidente quando mais nova e infelizmente os seus pais não sobreviveram, e por isso ela acaba sendo tutelada, ela acaba sendo criada pelo Duque de Headley, e desde nova ela tem o seu noivado garantido com o filho do Duque de Headley. Então, o plano de Mike é conquistar a Aisling e também conquistar parte da riqueza do Duque de Headley a partir da fraqueza do seu filho. A partir da fraqueza do seu filho, ele quer ir conquistando as propriedades para conquistar a fortuna também, deixar essa família desmoralizada, porque a ideia dele não é apenas casar-se com a Aisling, mas conquistá-la, ter uma relação com ela e não se casar com ela. Isso deixaria a família desmoralizada e também sem dinheiro, porque no plano dele envolve conquistar todas as propriedades da família. No entanto, ao tentar conquistar a Aisling, ele vai descobrindo um amor, ele vai se encantando pela personalidade dessa menina, que ele a princípio considerava apenas mais uma garotinha da alta sociedade que não sabia
nada sobre a vida, que era apenas uma menina fútil, uma menina que era também preconceituosa, uma menina que era só mais uma menina riquinha. Mas ele foi descobrindo a verdadeira Aislinn, ele foi descobrindo o como ela era inteligente, o quanto ela era interessante, o quanto as pessoas elas são diferentes e elas não seguem apenas um padrão. Então ele vai descobrir uma felicidade, ele vai descobrir uma pessoa real, uma pessoa interessante, e ele vai descobrindo a sua verdadeira história. E é muito apaixonante esse livro, porque tem o desenvolvimento dos dois, tem o desenvolvimento do Mike, mas o desenvolvimento da Aislinn também, que vai descobrindo uma coisa que dentro, por mais que ela seja uma menina diferente, inteligente, era uma menina que foi criada sem conhecer o mundo, então ela vai conhecendo as dificuldades do mundo, as dificuldades reais desses bastardos, as dificuldades reais das pessoas com poucas condições financeiras, e o desenvolvimento desse casal é muito lindo, é muito interessante. O fundo histórico é muito bom e o final me deixou de queixo caído, realmente me surpreendeu. Eu não esperava por esse final nesse livro, não esperava mesmo, não esperava as escolhas, não esperava a verdadeira história do Mike, eu não esperava em como esse livro ia se desenrolar no final. Então, leiam, eu indico muito, é muito gostoso, é uma escrita muito leve, muito boa, um desenvolvimento muito bom dos personagens que eu realmente não esperava. Um fundo histórico a se pensar, o quanto antigamente era tradicional e hipócrita, mas a gente pode trazer isso para os dias atuais, o quanto a gente vê hoje a hipocrisia na sociedade em relação a outras coisas. E é muito sensacional. Leiam, vocês vão gostar. Um beijo, um bom dia e até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever e de curtir.